Hoje com o pastor José Prince. Vamos direto à palavra de Deus. Eu quero te mostrar mais sobre a visão razão que Deus tem para nós neste ano. Eu creio que você ainda está pedindo isso. Se não, comece a fazer a oração que está em Efésios 1, que diz que Deus te deu o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, tendo iluminado os olhos do entendimento. No grego fortizo, cheio de luz. Amém? É o que precisamos. Não há nenhum problema que Deus não pode abrir os nossos olhos para a solução. Amém? E acima de tudo isso, Deus quer que os nossos olhos estejam abertos para o conhecimento de Jesus. Era o que Adão e Eva tinham. Eu creio que quando Deus fez Adão e Eva, Deus os fez completos, exceto pelos olhos espirituais. Eles tinham os olhos fechados. E Deus deu para eles a escolha de abrir os olhos espirituais, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou com a árvore da vida. Infelizmente, o homem ouviu a voz do inimigo e abriu seus olhos como a árvore do conhecimento do bem e do mal, e em vez de ver a Deus e conhecer a Deus, e estar consciente das coisas boas que Deus tinha para ele, ele começou a ver as suas falhas, começou a ver a sua nudez, ele começou a ver a sua posição destituída, e como resultado o homem caiu. Este foi o pecado original. Olha, quando olhamos para aquilo que Jesus fez no caminho de Emaús, no primeiro dia da ressurreição, no caminho de Emaús, ele, na verdade, a Bíblia diz, partiu o pão com aqueles dois, naquela casa em Emaús. E a Bíblia diz que quando lhe partiu o pão, o reconheceram. Então, o partir do pão, eu creio que é representante da árvore da vida. Amém? Porque como no caminho de Emaús, Jesus andou com os dois como com Adão e Eva. Ele caminhou com eles como um paralelo. Amém? Por isso Deus quis colocar o caminho de Emaús em Lucas, no capítulo 24, para nos falar que, assim como Deus caminhava com Adão e Eva, Jesus também caminhou com os dois, que eram marido e mulher. Emaús é um banho quente. E que banho foi aquele? Quando Jesus expôs coisas nas Escrituras concernentes a ele. Amém? E no final de tudo, a Bíblia diz que ele partiu o pão. Então ele repartiu a palavra de Deus, a revelação sobre ele para os dois, no caminho de Emaús, e em Emaús, ele partiu o pão, a Santa Ceia. Amém? É o Senhor nos mostrando que a cada domingo, porque ele ressuscitou em um domingo, amém? No primeiro domingo, o primeiro dia da sua ressurreição, ele falou de escrituras concernentes a si mesmo, é o que fazemos todo domingo, glória a Deus. E também ele serviu a Santa Ceia. E eu creio nisso, amém? Precisamos abrir os olhos espirituais hoje pela Santa Ceia. A Bíblia diz que quando eles participaram da Santa Ceia, na casa deles em Emaús, os seus olhos foram abertos e o reconheceram. Amém? Não viram a sua nudez agora. Reconheceram o Senhor. Amém? E conhecê-lo traz vida eterna. Conhecê-lo, meu amigo, é a maior das bênçãos que existe. Amém? Para a sua vida. A maior de todas as bênçãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos à palavra. Agora mesmo eu quero falar muito mais sobre a visão razão. E vamos então para Isaías 1, verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Olha, este verso teve, na verdade, é o verbo da palavra razão. Razão é uma visão de Deus, é um substantivo. E aqui visão, razão, como você viu, é um substantivo. A visão de Isaías, que Isaías teve. E teve aqui é um verbo. É a palavra razar. Razar, razão. Os dois têm a mesma raiz. Certo? Razão vem da mesma etimologia da palavra razar. Amém? Então, razão é o substantivo e razar é o verbo. Amém? A razão que Isaías razar, que ele teve. Eu quero falar mais sobre isso porque, se você olhar a definição do dicionário de Strong para a palavra razar, está assim. Aqui diz, para ver, perceber, olhar, contemplar, profetizar, ou seja, visão profética. Prover, isso é interessante, ver como um vidente. Veja, a palavra prover está na palavra ver. Ver, perceber, olhar, contemplar é tudo igual, certo? Mas são palavras diferentes. Mas a profecia, na verdade, é uma revelação que está dentro de uma visão, ou seja, uma visão profética. Geralmente sobre o futuro, ou talvez sobre a visão e os planos que Deus tem para nós, que Deus preparou. Ver como vidente, mas também é a palavra prover. Olha a palavra prover. Ela parece se destacar por si mesma, prover. Ou seja,
na sua visão de Deus, na sua visão está a provisão. Amém. Se você olhar em Êxodo 18, aqui diz em Êxodo 18, e tudo entre todo o povo procura homens capazes, e disse também tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Esse conselho foi dado a Moisés, que foi uma lição sobre liderança, o tipo de líderes que devemos procurar. Mas olha para essa palavra. E tudo entre todo o povo procura. Essa palavra procura é a palavra hazar. Hazar. E tudo entre todo o povo procura. Em outra tradução diz, tu, pois, procura. Procurar é a palavra hazar. Amém? Então é para ver. E hoje nós, no nosso vocabulário, falamos coisas como, sabe, eu tenho que comprar algo. E você diz, não se preocupe, eu vou ver isso. O que é isso? Eu vou ver isso. Eu vou prover para você. Eu vou tomar conta disso. Amém? Não se preocupe, eu vou ver isso. Então, quando o Senhor vê isso, é na verdade ver e Ele vai prover. Então, para ver, é dar a provisão. Amém? A tua provisão está na visão que Deus dá para você. Amém? Eu vou mostrar para você porque é muito importante entendermos isso. E não é que a provisão de Deus então vai chegar para nós só porque nós somos bons. Amém? Só por causa disso. Conhecemos pessoas com boas intenções, mas se não caminham de acordo com os princípios, de acordo com as leis do universo. Amém? Por exemplo, uma lei universal, que é a lei da gravidade. Você pode dizer, eu odeio essa lei, eu não creio na lei da gravidade porque é uma ideia de alguém, é uma conspiração e tudo mais, mas existe. Mas ela pode ser superada por uma lei maior, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos libertou da lei do pecado e da morte, como um avião que não está sujeito à lei da gravidade. Por quê? Ela ainda existe, mas o avião está operando com uma lei maior, a lei da propulsão. Amém? Que supera a outra. Amém? Que liberta o avião da lei da gravidade. Assim também como crentes da nova aliança, nós também que estamos sob a graça e não sob a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Somos a justiça de Deus em Cristo e o resultado é o fruto do Espírito, o resultado é o trabalho de amor, as obras da fé, a paciência da esperança e verdadeira santidade. Amém? Fomos criados em justiça e verdadeira santidade. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Então operamos baseados numa lei maior. Amém? É a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Amém? Quando olhamos para esta palavra hazar, que é provisão, Deus tem um princípio ali que Ele quer que compreendamos tudo aquilo que Ele nos mostra, certo? A provisão está na visão. Como nesta palavra provisão, viu que o pró vem antes de visão? É prover para a visão. Amém? Mas se não há visão, não tem provisão. Precisamos operar de acordo com os princípios de Deus. E às vezes, o diabo, sabendo isso muito mais do que muitas pessoas que deveriam saber disso, da palavra de Deus. Mas o diabo conhece esses princípios e o pessoal da nova era tenta aplicar essas leis da visualização, os princípios da visualização para a vida deles. E então, tenha cuidado com ensinamentos da nova era, porque em muitos deles existem armadilhas do diabo. Isso vai te amarrar e muitas vezes vai custar até a vida. Eu sei de alguns casos onde as pessoas pediram por alguns números especiais para ganhar a loteria. Isso foi com um dos meus familiares e ele teve um sonho onde um monstro chegava até ele e dava para ele 4 números para que ele jogasse na loteria que temos aqui em Singapura. E ele jogou aqueles números e ele ganhou, mas depois de um curto prazo ele perdeu a sua própria vida, ele caiu morto. Sabe, o diabo nunca vai te dar nada sem depois pedir algo em retorno. Você não deve seguir ao diabo, você deve seguir Jesus. Jesus disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Agora, vamos olhar para a vida de Abraão, nosso pai Abraão. E vamos ver o princípio de como Deus o ensinou a ver. Amém. Antes dele possuir aquilo. Em Gênesis 13, quando ele entrou na terra, e nessa época ele tinha apenas 79 anos de idade. Lembra quando ele saiu do Egito e ele foi para a terra de Canaã, mas naquela época havia fome. Então ele foi para o sul, caminhou para o sul, e ele foi para o Egito e lá teve alguns problemas, e ele voltou. Então vamos ver a história de quando ele voltou. Ok, em Gênesis 13, disse o Senhor a Abrão,
depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Amigo, essa é a cruz. A nossa herança está na cruz. Se desenhar norte, sul, leste, oeste, você vai ver a cruz. Olha, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. E o lugar onde Abraão estava era, naquela época, Betel, uma montanha em Betel. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti. Olha que ele disse, toda a terra que vês, hei de dar a ti. Toda a terra que vês, hei de dar a ti. E a tua descendência para sempre. Deus disse para Abraão, se você pode ver, certo? Se você vê a terra, essa porção darei a ti. Toda a terra. Você vê toda esta terra darei a ti. Amém? E Deus disse, levanta os olhos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E Deus disse, toda a terra que vês darei a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra. Lembre-se dessa expressão, pó da terra. Farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Olha bem o que Deus disse. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Sabe, anos atrás, quando primeiramente eu li isso, eu era um adolescente na época e eu fiquei pensando, uau, Abraão teve que andar tudo isso, eu nunca tinha estado em Israel, então eu não sabia qual era o tamanho de Israel, se era grande ou pequeno. E eu só fiquei pensando pelo tamanho de andar toda aquela terra, norte, sul, leste, oeste. Uau, este homem devia estar bem preparado e ter todo o tempo na terra. Olha, não foi um caminhar físico. Se você ver no próximo verso, diz que ele não fez isso. Mas diz, e Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor, em vez de ficar caminhando por toda aquela terra, certo? Ele moveu sua tenda. O que quer dizer isso? Ele não foi, mas ele não foi fisicamente. Ele andou no Espírito, literalmente ele andou no Espírito. Então daquela altitude daquele Monte Betel, e mesmo assim, se você estiver no Monte Betel, você não pode ver tudo que está no norte e tudo que está no sul, certo? E também leste e oeste, mas o fato é que ele começou a ver profeticamente, começou a ver aquilo que Deus mostrou para ele, assim como no Monte Pisga, que foi o último lugar de Moisés, certo? Deus mostrou para ele. Porque não é possível ver tudo ali, mas é possível ver muita coisa do Monte Pisga, o Monte Nebo, onde ele morreu, certo? Mas do Monte Nebo não dá para ver toda a terra, certo? Até o final. E não dá para ver de lá até mesmo o mar Mediterrâneo, nem mesmo num dia que estiver muito claro. Porque, olha, só dá para ver 80% mesmo assim. Mas Deus mostrou para ele, a Bíblia diz que Deus mostrou para ele toda a terra. E quando ele mostra, é profético. Amém? Então, no Espírito, Abraão caminhou. Deus deu para ele uma visão. Amém? E ele andou pela terra e Deus disse, todo lugar que você vê, amém, que você caminhou, amém, te darei. Se você ver, eu te darei. Então, para o norte, amém, ele viu, até chegar em Dan, ele viu o norte, ele viu os altos de Golã, ele viu aquela área e também viu todo o sul, amém, Berseba, até chegar em Eló, ele viu tudo aquilo ali, no Espírito, e ele viu também tudo no oeste, amém. Ele viu o Monte Carmelo e aquela área de Jopa, até chegar no leste. Ele viu, Deus mostrou para ele. E o Senhor disse, tudo que você vê é seu. E esse é o princípio, se você vê, amém, você vai receber. Amém? A sua provisão está na visão. Aleluia. Glória a Deus. Na nossa vida, amém, muitas vezes, antes de nós possamos subir para um nível mais alto, amém, um novo nível de vida, amém, temos que crer, temos que acreditar. Muitas vezes, quando éramos crianças, ficávamos imaginando quando ganhássemos $1.000 por semana de salário seria bom. Pensávamos $1.000, uau! E então a nossa visão aumentou. $1.000 não é tão bom, dependendo do contexto de onde você mora. Amém? E aquilo que você tem, certo? E você vai vendo tudo isso quando cresce. E o que aconteceu é que a sua visão aumentou, na verdade. Antes de poder possuir aquele nível. E a sua vida, e você já se vê fazendo isso, mas uma vez você nem pensava.
quando era menino, em dirigir um carro. Você nem saberia, talvez, guiar um carro. Mas, olha isso, você aumentou sua visão antes de caminhar nela. Amém? E a visão de Deus vai te dar esse aumento. Porque a visão de Deus vai além do tempo e do espaço. Te faz chegar lá e começa a te treinar por dentro, enquanto caminha na direção daquilo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Então Abrão viu toda aquela terra. Amém? E Deus disse, eu darei a ti. E depois disso, Abraão mudou a sua tenda para um lugar chamado Manre, em Hebrom. E é interessante porque Manre quer dizer força ou gordura, e Hebrom quer dizer associação. E aqui uma associação com o Senhor. E a palavra Hebrom vem da palavra raiz, Havar. Havar é de onde vem a palavra cavura. Por suas cavuras, por suas feridas, fomos sarados. E eu sei que cavura se refere aos açoites, literalmente açoites. Mas cavura vem da palavra Havar, que quer dizer aliança, amizade. Amém? Podemos falar isso, pelas suas feridas fomos sarados, sim. Mas também com a nossa aliança com Jesus, com a nossa amizade com Jesus, com o nosso contato com Jesus, fomos sarados. Amém? Hebrom é uma palavra interessante. Amém? Abraão mudou a sua tenda. Olha, lembra que eu te falei agora mesmo que Deus falou que ia multiplicar a sua descendência como o pó da terra? Certo? Vamos para Gênesis 15 agora. Aqui Abraão já tinha 84 anos de idade. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. A palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Eu creio que ele teve uma visão de um Magã. Amém? Em hebraico, Magã é escudo. Um escudo que ele viu e Deus disse, eu vou te defender. Eu vou te proteger e não só isso, eu sou o teu grandíssimo galardão. A palavra galardão no hebraico é literalmente a palavra para salário. Eu sou a tua grandíssima remuneração. Amém? Eu sou a tua grandíssima remuneração. Não as condições do seu país. Amém? Não o seu chefe. Amém? Não a companhia para quem você trabalha. Nem mesmo as condições da economia do mundo. Mesmo agora estando numa pandemia, as coisas parecem más, economicamente. Certo? Mas Deus disse, eu sou o teu grandíssimo salário. Eu sou o teu grandíssimo galardão, ele disse, aleluia. E que galardão tu és, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. E é por isso que ter Jesus significa ter tudo. Me lembro da história de quando Jacó se encontrou com seu irmão. Depois de muitos anos, ele se encontrou com Esaú. E na verdade ele disse isso. Quando Esaú perguntou para ele, o que são essas ovelhas e cabras que você trouxe para mim? Tudo isso, meu irmão, é um presente para você. Então Esaú falou assim, olha, guarda-os para ti. Eu tenho bastante, literalmente. A palavra Rav é para abundância. Falou para o seu irmão Jacó. Jacó disse, não, por favor, aceite, eu quero que você aceite. Deus, ele disse, tem sido gracioso para comigo e eu tenho tudo. Lindo, a palavra kol em hebraico. Kol, eu tenho tudo. O seu irmão tinha bastante, ele tinha tudo. Amém? O maior, o mais rico dos bilionários no mundo hoje tem bastante. Mas você, filho de Deus, você tem tudo. Amém? Você precisa ver isso, amém? Amém? Você tem muito mais ao seu favor do que até mesmo as pessoas ricas, amém? Sem Cristo. Glória a Deus, amém? Você está livre da depressão, você tem postura e calma, você não se perturba com os problemas da vida porque você tem a paz de Deus que guarda o seu coração e a sua mente, aleluia! Você tem Jesus e por isso tem tudo, glória a Deus, até a sua vida financeira, amém? Meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória, amém? Não de acordo com as condições da economia, mas conforme as suas riquezas em glória, amém? É assim que ele provê e olha, ele não disse... Ele vai suprir tirando de, amém? Mas conforme, conforme é mais do que tirando, porque tirar é uma porção da sua riqueza. Mas conforme a sua riqueza, quer dizer, toda a sua riqueza, amém? Conforme, é tudo seu. É assim que Deus provê para nós, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, amém, 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 aleluia. E em Gênesis, capítulo 15, quando Abraão teve uma visão, olha bem a resposta dele, Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Perceba, quando Deus disse para ele, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão, ele perguntou, o que o Senhor vai me dar? Senhor, a visão é boa, eu gostei dela, amém, eu vejo o escudo,
O Senhor disse que o Senhor é tudo isso para mim, mas o que o Senhor vai me dar? Amém, porque eu não tenho filho. E ele estava, nesta época, titubeando na sua fé. Ele não estava caminhando pela fé e, quando nós não estamos confiando na palavra de Deus, não estamos vivendo um momento muito bom. Amém, porque você está desonrando ao Senhor e está dando um grande insulto para Deus. Mas Deus foi bom para com Abraão. Amém? Não esqueça que Abraão era um homem que era figura de justiça pela fé. Amém? E eu percebi que na vida de Abraão, nos meus estudos sobre ele, Deus nenhuma vez o repreendeu verbalmente. Nunca. Será que Deus o disciplinou? Sim. Amém? Deus fez. Mas Deus nunca verbalmente repreendeu a Abraão. Nunca. Eu não vi isso acontecer. Ok? Não estou dizendo que não precisamos ser corrigidos por Deus. Estou falando que Deus nunca condenou Abraão. Amém? Nunca. Amém? Eu não vejo Deus punindo Abraão. Amém? Sim, disciplinar, sim. Até os crentes de hoje são disciplinados por Deus, mas nunca punido por Deus de novo, porque já passamos da condenação. Amém? Para a vida. Nós passamos da morte para a vida. Amém? Não estamos mais debaixo de condenação. Portanto, agora não há tempo presente. É no presente também. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? E quando você sabe disso, isso não te faz viver na promiscuidade. Não faz com que você peque. Na verdade, sabendo disso, te dá poder. Como aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus disse, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Você tem que ver a ordem disso, para receber poder de ir e não pecar mais. Mas se dermos para as pessoas condenação, elas vão pecar mais. Se falarmos para elas que não há mais condenação, se elas acreditarem mesmo que não há mais condenação, vai dar poder para elas para irem e não pecarem mais. Aleluia! Amém! E Deus percebeu que Abraão estava vivendo em descrença, e Deus teve que ajudá-lo na sua fé. E o que Deus fez? Deus falou o seguinte: então o levou fora e disse, olha agora para os céus, conta as estrelas. A palavra aqui é contar, ou contar para as estrelas. E eu tenho uma mensagem onde Abraão estava ouvindo de Deus a história dos evangelhos nas estrelas. Mas isso é uma outra mensagem. E a palavra contar é a mesma do Salmo 119, que diz, os céus declaram, safer, em hebraico, falam ou contam, como aqui contar a história. Dá para ser ambos, amigo. Aqui são os dois, conta as estrelas ou conta a história das estrelas, o evangelho. E eu não estou falando aqui de astrologia. Aqui é a história do evangelho. Deus fez as estrelas com este propósito, mas a astrologia perverteu isso. Amém? Não temos que olhar para as estrelas para saber do nosso futuro ou saber como devemos lidar com a vida. Temos que olhar para aquele que fez as estrelas para podermos lidar com a vida. Amém? Então hoje olhamos para o Senhor e para a sua palavra. Amém? Mas naquela época eles não tinham a Bíblia. Mas Deus, para edificar a fé de Abraão, levou-o para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Ou no hebraico, conta a história. Mas olha, contar também está certo. Dá para ser os dois, conta a história das estrelas ou conte as estrelas. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Descendência que é Jesus. Deus estava falando da vinda do seu filho. E creu ele no Senhor. E imputou-lhe isto por justiça. E este verso é tão poderoso, amém, para o crente do Novo Testamento, porque é o verso que deve ser principal para todos nós. Na verdade, é o verso central da mensagem do Evangelho, além daquele justo viverá pela fé. Esse verso é citado muitas vezes em Romanos, em Gálatas, em Tiago, e muitas vezes Abraão creu no Senhor. Ele não teve que fazer muito, mas creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Não foi nada que ele fez. Você vai a Israel, ao Oriente Médio, o pó está em todo lugar. Ele olhava aquilo e falava consigo mesmo. Deus falou que toda vez que eu olhar o pó, eu devo me lembrar que assim será a minha semente. Eu vou ter um filho, mas naquela época você sabe muito bem que a sua mulher era estéril. Ela sempre foi estéril. E agora os dois já estão em uma idade avançada e não tinham filhos. Ele disse, visto que não tenho filhos, ele via algo errado. Ele disse, o que você vai me dar, visto que eu estou sem filhos? E Deus teve que mudar a visão de Abraão. Deus disse, eu vou ajudá-lo visualmente. Amém? Eu vou usar então o pó da terra para ele, para o dia, e as estrelas do céu para a noite. Amém? E à noite ele olha para cima
Era como se as estrelas mudassem e virassem bebês, e os bebês gritando, Pai Abraão, Pai Abraão. Vai ser assim, sabe, no Oriente Médio. Em muitos lugares não tem muita luz, e quando a noite fica bem escura, você consegue ver inúmeras estrelas. E Deus disse, vê se você pode contar as estrelas. Aleluia. E isso edifica a sua fé. É muito bom para você se você está pedindo, até mesmo por um bebê como Abraão e Sara pediram. É bom ter esta visão. Amém? Sabe, escolhe fotos de bebês bonitos. Amém? E coloque ali como a foto do pastor Mark, que é tão bonito, não é? Glória a Deus, então. Você pega essas fotos e coloca em um livro que você chama de o livro Razon. Amém? Algum tipo de álbum de fotos. E coloque fotos também de bebê. Amém? Compre roupinhas de bebê. Amém? Eu me lembro uma certa vez, porque eu conheço esse princípio, e eu estava pedindo para Deus mais um filho. Nós estávamos orando para que Deus nos desse mais um filho depois da Jéssica. Demorou um bom tempo. A Jéssica veio rápido, mas demorou um pouco mais para mim. Eu percebi que isso exigia mais. Amém? Então, eu agradeço a Deus por esse privilégio de aprender a andar pela fé. Amém? Não queremos fazer coisas que são naturais também. Devemos andar pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e quando andamos por fé, agradamos ao nosso Pai. E eu me lembro que eu visualizava, amém? Orava e visualizava. Não era só orar, me dá um filho, me dá um filho. Eu visualizava a vinda do meu filho. E à noite, eu até falei com a minha esposa, eu pegava algum tipo de objeto ou um travesseiro e caminhava com ele. À noite, ali no meu quarto, e eu cantava para o travesseiro, aquele bebê que eu tinha nos meus braços. Eu carregava aquilo e dizia, Senhor, muito obrigado por este bebê, obrigado por essa criança. E eu cantava, e a canção que eu sempre canto é esta. Guia-me, ó grande Jeová. Eu não sei por que eu cantava essa canção carregando o travesseiro. E quando o Justin então nasceu, eu cantei isso para ele. Quando fazia dormir à noite, eu cantava a mesma música porque isso me fazia lembrar de quando eu carregava o travesseiro e eu cantava para o travesseiro, mas agora eu tenho bebê. Em um curto período, depois disso, o Justin veio e eu estava com ele um dia e percebi, este é o cumprimento do sonho. Amém? Então comece a ter estas visões. Amém? Para ajudar isso. Olha, lá fora no mundo, você só vê notícias ruins. 1 de cada 5 mulheres não vão ter filhos, sempre falam essas coisas e tudo que eles falam são coisas ruins. Até quando falam da saúde, eles falam mais sobre as coisas negativas da saúde, sabe? E é lógico que eu entendo. Eles têm que falar da notícia, mas muitas vezes isso acaba se tornando o foco. E isso acaba sendo exposto nas notícias muitas vezes mais do que as coisas positivas. Amém? De onde você pode ter esse positivo? Uma visão de Deus. Amém? Na sua palavra. Você não precisa fazer como Abraão, olhar para as estrelas. Sabe por quê? Porque naquela época Abraão não tinha a Bíblia, ele não tinha os rolos para carregar. A sua vida estava fazendo a Bíblia. Amém? Para lermos. E se você ler o Salmo 19, te fala claramente que o que é o sol, a lua, as estrelas e tudo mais que está no céu faz parte da lei do Senhor, que é perfeita. Porque no Salmo 19, verso 1 diz, os céus declaram a glória de Deus. Aquela palavra, safar, declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Um dia quer dizer o quê? O sol. O sol declara ou fala sobre Deus. E à noite as estrelas, amém, as galáxias, na verdade, mostram sabedoria. Glória a Deus. E sim, naquela época os homens conheciam a Deus desta maneira. Olhavam para cima e sabiam que há um Criador, que nada foi feito por acaso. Amém. A não ser que o coração esteja muito duro, não vamos ver que há um Criador por trás de tudo isso. Sabia, amigo, mas depois você vai ver, eu creio que é no verso 7, em vez de falar sobre o sol, a lua, as estrelas, o dia e a noite que está falando, ele fala sobre a palavra de Deus. Diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O que está dizendo? A palavra agora tomou lugar do sol, das estrelas. Amém? Para ajudar na fé. De onde vem essa visão? Da palavra de Deus. Não pegue a sua visão da nova era. Não pegue uma visão de uma revista e fique dizendo, eu quero esse BMW, eu quero este Rolls Royce e coloque uma foto lá. Deus não prometeu que vai te dar um Rolls Royce, ok, amigo? Mas pegue a visão do Salmo 1, verso 3. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas,
que na estação própria dá o seu fruto, se veja, cercado por muitas águas, amém, sempre refrigerado, amém, você nunca está seco. É o que diz aqui, que na estação própria dá o seu fruto, as suas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Aí está a sua visão razão. Ok, medite nisso. E você diz, pastor Prince, será que isso é uma visão razão? Deixa eu provar para você que é uma visão razão. Amém? Você tem que ter a visão razão da palavra de Deus. Amém? Não se envolver com coisas carnais, materialistas, ou ideias até mesmo da nova era, mas receber todas essas visões da própria palavra de Deus. Amém? Olha para a história de Balaão. Você lembra da história? Quando o povo de Israel estava passando por uma terra que hoje é Jordânia, naquela época era a terra de Moabe. Então aquele rei foi lá e contratou Balaão. Ele era, na minha opinião, não tanto um profeta, mas um certo tipo de até um mágico, algo assim. E o rei disse, eu sei quem tu amaldiçoas é amaldiçoado. E o rei o levou para uma montanha e ele disse, eu vou te pagar muito se você amaldiçoar esse povo. Ele tentou amaldiçoar, mas Deus mudou as suas palavras. Em vez de amaldiçoar, ele abençoou o povo de Israel. Lembra disso? Olha, este mesmo Balaão, vamos ver o que aconteceu com ele. Deus até colocou o seu espírito sobre ele, em uma das montanhas, enquanto ele olhava para os filhos de Israel. Olha o que ele disse. E levantando Balaão os seus olhos e vendo a Israel que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Sabe o que ele viu? Ele viu uma cruz. Ele viu Israel acampado segundo as suas tribos. Era assim que eles acampavam. Fazia uma cruz. Amém? A parte do sul tinha mais pessoas, porque ali estava a tribo de Judá. Amém? Era assim. Então ele pegou o seu oráculo, porque quando ele viu isso, o Espírito de Deus veio sobre ele, não nele, mas sobre ele. Não habitou nele. Amém? Para que ele falasse o que ele falou. O Espírito de Deus veio sobre ele, proferiu a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso. A palavra visão aqui é macazer. Macazer é de razar. Tem a mesma raiz. Que vê, razar, ver é razar o verbo. Que vê a visão, macazer, do Todo-Poderoso. Olha essa palavra. O que vê a visão do Todo-Poderoso. Vê a visão do Todo-Poderoso. Qual foi a visão do Todo-Poderoso que Deus mostrou para Balaão? Com os olhos abertos. Essa foi a visão. Você está pronto? Quão formidáveis são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios. Nos faz lembrar do Salmo 1, certo? Como árvores de sândalo o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Ele falou que é a visão do Todo-Poderoso. Amigo, ele a chamou de visão do Todo-Poderoso. E a palavra Todo-Poderoso é o nome de Deus, Shaddai. Esta é a visão do Shaddai, o Todo-Poderoso. Sabe qual é a visão dele para a sua vida? Amém? Você é um jardim à beira dos rios. Você é como cedro plantado junto às águas. Exatamente o Salmo 1. E como eu disse, que a Bíblia é cheia dessas figuras que são visões do Todo-Poderoso para nós. Amém, amém, amém. Agora vamos para Gênesis 17 agora. Abrão estava agora com 99 anos, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos. 99. E você se lembra que quando Deus falou para ele que multiplicaria sua descendência como o pó da terra, toda a terra que vês, ele tinha naquela época, em Gênesis 17, 79 anos. 20 anos se passaram. Agora ele tem 99 anos. E o filho não tinha nascido ainda naquela época. Mas o filho viria. Apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. No hebraico, literalmente, o El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. E ainda disse, porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. E não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Abrão quer dizer exaltado. Abraão quer dizer pai de muitas nações. Porque por pai de muitas nações te tenho posto. Deus colocou um rei, uma letra do hebraico, do nome do próprio Deus. Deus colocou um rei em Abrão. E se você continuar lendo, Deus também colocou o seu outro rei. Ele tem 2 reis, Yahweh, Yud-Rei, Vav-Rei. Ele colocou um rei em Abrão, e Abrão se tornou Abraão.
pai de muitos. Deus colocou seu outro rei em... E como você diz, rei é como se respirasse. Deus respirou o rei em Sarai, e Sarai se tornou Sara. Amém? Uma rainha, uma princesa. Aleluia! Glória a Deus! E naquele ano, o bebê nasceu. Ou seja, Deus mudou a sua confissão. Deus mudou a forma que falavam. Agora eles chamavam um ao outro. Como Sara falaria, pai de multidões, pai de multidões. Quando ele voltava do campo, o jantar está pronto, pai de multidões. Sua comida está pronta. E os que ouviam diziam, uau, eles não têm nenhum filho e é pai de multidões. Imagina isso. Pai de multidões, pai de multidões. Sabe, ele não tinha nenhum filho com a sua esposa Sara. Ele teve um filho com Agar, não era da Sara, mas agora Sara falava pai de multidões. Deus mudou isso. E a fé tem a ver com as palavras que você fala, então tem que mudar isso. E a Bíblia diz, tendo o mesmo espírito de fé, crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso falamos. Muitas vezes tem muita ênfase sobre essa parte de falar e esquecemos da parte de ver. Olha, quando ele tinha 79 anos, Deus falou a ele, eu multiplicarei a tua descendência como o pó da terra. Ele tinha somente 79 anos na época, mas agora Deus muda suas palavras. Deus mudou a sua visão antes de mudar suas palavras. Deus quer que vejamos mais e mais até que vamos falar aquilo. E quando ele falou durante quanto tempo? Você sabe que o ano tem 12 meses, certo? Ele tinha 99 anos. E sabemos que o bebê nasceu quando ele tinha mais ou menos 100 anos. Então, por isso, você pega 9 meses de gestação, certo? 9 meses dos 12 te deixa com 3 meses. Então, por 3 meses, ele mudou seu falar. Em vez de Abrão, agora era Abraão. Mudou o jeito que ele falava de si mesmo. Agora eu sou pai de multidões. Quando falava com alguém, eu sou pai de multidões. E aqui está a princesa. Amém. Amém. Reis nascerão dela. Ele mudou as suas palavras. Perceba? Foram só 3 meses. Falando o positivo. Glória a Deus. Mas antes disso, 20 anos antes, Deus disse, multiplicarei a tua descendência como o pó da terra. E ele via muito o pó da terra. Deus mudou sua visão antes de mudar o seu falar. Viu isso? De fato, em Gênesis 15, ele falou, olha as estrelas. Ele tinha 84 anos. Isso foi 15 anos antes deste capítulo, certo? Deus disse, olha para as estrelas. Era Deus transformando o seu coração, transformando a sua vida. Ele não cria completamente, mas quando Deus mudou o seu coração, ele estava cheio de visão dele sendo pai de multidões, então mudou o seu falar. Isso só aconteceu, certo? Ele falou diferente só por 3 meses. E a criança nasceu. Aleluia! E a Bíblia diz em Romanos 4, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então vemos que aquela criança nasceu quando ele tinha 100 anos. Então, glória a Deus. Deus mudou, amém, o seu jeito de falar por 3 meses antes de Sara conceber finalmente. Ou seja, colocamos muita ênfase no falar, mas Deus enfatiza muito no que vemos. Você tem que ver certo antes de falar certo. Jesus disse assim, um bom homem do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira coisas más. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Amém. Sai da abundância do coração. Amém. Você pode até falar a coisa certa, estou curado, mas se você não vê do lado de dentro, se vê doente, e até mesmo se vendo no hospital o tempo todo, e você tem uma visão negativa sobre o futuro, você pensa mal do futuro, amigo, tem que mudar o coração primeiro. Amém. Enche a sua mente, os pensamentos, com a palavra de Deus sobre saúde. Amém. O mundo está cheio de notícias ruins sobre doenças e pandemia, enfermidade, doença, enfermidade. Sabe, mas onde encontramos saúde e plenitude na palavra de Deus? Amém? E o que você contempla, você se torna. Glória a Deus. Eu quero falar uma coisa antes de terminarmos. Isso veio a mim enquanto eu estava estudando sobre a palavra arrasar, ver profeticamente, prover, contemplar. Amém? E Deus também me deu isso. Quando comecei a estudar a etimologia dessa palavra, a palavra arrasar, que é ver, certo? Arrasar, ver, certo? Mas, quando estudei isso, eu estudei muito e eu vi que é também a palavra razé,
Se pronuncia razé, mas as palavras do hebraico são as mesmas, exceto aquelas partes lá de baixo, que são os masoréticos, os traços e os pontos. Não são os mesmos. E a palavra razé quer dizer o peito do animal do sacrifício. Somente o peito do animal do sacrifício. Não está falando de homens ou de mulheres, não fala de mais nada. Amém? Somente para o peito do animal do sacrifício. É razé, da mesma palavra que razá, quer ver. Quando fiquei alegre, porque o Senhor abriu os meus olhos para ver que a coisa principal que Ele quer que nós saibamos é Jesus e o seu amor por mim e o seu amor por você. Você tem que ver isso. Use a visão razão. Razar a visão de Jesus e o seu amor. Onde? O peito do animal do sacrifício fala da cruz de Jesus Cristo. Amém? Vamos ver essa palavra razé sendo usada. O peito do animal do sacrifício em Levítico 7. E aqui está falando de uma oferta que é a pacífica, a oferta pacífica. Uma oferta de animal. Ok, eles tinham que levar uma ovelha ou um bode. As suas próprias mãos trarão a oferta queimada do Senhor. A gordura do peito com peito trará. E o peito, esta palavra aqui é a palavra razé. Só é usada para o animal do sacrifício. O animal que era sacrificado. Não é usada para ser humano e nem para nenhum outro animal. Certo? Razé, o peito só do animal do sacrifício. Que quer dizer que Deus tinha uma intenção em tudo isso para que ele usasse exclusivamente para isso. O peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E olha isso, e o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos, a porção que pertence a nós. Amém? Hoje é o peito do animal do sacrifício. Então, o fogo do Senhor foi a cruz onde o animal de sacrifício foi colocado sobre o altar que queimava, e as quatro pontas do altar representam a cruz de Jesus Cristo, onde o fogo do julgamento caiu sobre Jesus. Amém? E temos que comer deste amor, nos alimentar do seu amor por nós. Amém? O Filho de Deus que me amou e se entregou por mim é a sua porção. Mas não só a sua porção. Olha, o peito que era assado, que era queimado. Amém? O peito era de Arão. Quem era Arão? Ele era o sumo sacerdote de Israel. Ele foi o primeiro sumo sacerdote e é a figura do nosso sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote hoje? O nosso Senhor Jesus. E ele nos ama. Mas você diz, pastor Prince, ele era também o animal do sacrifício e fala do seu peito? Sim. Ou seja, a comida de Arão era o seu amor. Agora, escute, o nosso sumo sacerdote é Jesus. Amém? E o peito do animal do sacrifício, que representa o quê? O amor. O amor representado pelo peito. Assim como a coxa direita do animal do sacrifício representa força, poder. Mas aquele peito representa, então, o amor. Amém? De Jesus. E é a nossa porção, a nossa comida. Porque nós agora somos filhos de Arão, certo? Sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, amém? E somos filhos de Arão. Mas quem é Arão? O Senhor Jesus, o sumo sacerdote. Amém? Ele é o sumo sacerdote e nós, sacerdotes. Amém? Filhos de Arão. E a nossa porção, temos que nos alimentar dela, comer sempre. Amém? É o amor de Jesus. Amém? Não somente isso, mas a sua comida, o alimento do Senhor também é o seu amor. Como é isso? É o seguinte, nós desfrutamos, comemos do seu amor por nós. Olhamos para o seu amor por nós. E para onde olhamos então? Para a cruz. Lemos as Escrituras e vemos a cruz, e o Espírito Santo nos dá a visão razão para o nosso coração. Amém? E vemos mais e mais o que aconteceu na cruz. Tudo isso porque ele nos amou. Ele não tinha que ir para a cruz, ele é perfeito. Ele não conheceu o pecado, não praticou o pecado, nele não havia pecado, mas se tornou pecado. E para um Deus santo se tornar pecado, até aquela antecipação dele se tornar pecado, certo? Fez com que ele tremesse de angústia e suou sangue no jardim do Getsêmani, por causa da antecipação de ir para a cruz e se tornar pecado, fez suar sangue. E a ciência nos revela que isso é só em casos extremos. Os pequenos capilares rompem e o sangue mistura com o suor e a pessoa sua sangue. Amém? É lógico que a verdade é que o que começou num jardim também acabou
O que começou no jardim do Éden acabou nesse jardim de Getsêmani, e naquele jardim o homem foi amaldiçoado. Deus disse a Adão: pelo suor do teu rosto comerás pão. Não vai ser fácil para você adquirir as coisas necessárias para a sua vida. Você tem que trabalhar muito e suar. Amém? Mas no jardim do Getsêmani, quando o sangue de Jesus, que tem qualidade redentora, o seu sangue misturou com o suor, ele remiu eu e você da maldição do suor. Aleluia. A maldição do esforço humano. Amém. Glória a Deus e aleluia. Não quer dizer que não trabalhamos, mas o trabalho é um prazer. Amém. Então consiga um trabalho que o Senhor vai te direcionar para lá e vai ter prazer nisso. Você não vai sofrer para ter dinheiro. Amém. Você não vai se estressar e não vai ficar exaustado, cansado para ter dinheiro. Amém. Porque esta foi aquela maldição. E Cristo nos remiu de toda a maldição. Aleluia. Glória a Deus. A porção do peito que pertencia a Arão quer dizer que a comida de Jesus é o seu amor por nós. Ele se alimenta com este amor. Ele ama nos servir, ou seja, quando ele te ama, isso o alimenta. Quando você permite que ele te ame, isso o alimenta. Amém? A sua comida está lá como aquela mulher no poço. Jesus, cansado, ele tinha feito uma longa jornada. Amém? E ele precisava passar por Samaria. A Bíblia diz que ele deveria. Este deveria é uma necessidade divina. Ele não precisava disso, certo? Mas passou por causa daquela mulher. Ele passou ali por causa dela. E como homem, ele estava muito cansado. Ele era 100% homem, não é? Ele era 100% Deus, 100% homem. E como um homem cansado, se assentou no poço, e os seus discípulos foram comprar comida, em algum lugar por perto, ele conversou com a mulher, e naquele período ministrou a ela. Ele pediu água, que ele nem mesmo recebeu inicialmente. Ele deu para ela água, águas vivas, águas eternas, que ela nem mesmo pediu. Amém? E enquanto ele ministrava a ela, e ela permitiu que ele fizesse isso, ela permitiu que ele se revelasse a ela. E aquela mulher, na Bíblia, no Evangelho de João, foi a primeira a ouvir que Jesus era o Cristo. Ela disse, quando o Messias vier, quando o Cristo vier, amém? Ele nos falará todas as coisas. Jesus olhou para ela e disse, eu que falo contigo, eu sou. Amém? E a mulher recebeu dele. A mulher desfrutou, amém, da sua presença. Apesar dele estar cansado, ele abençoou aquela mulher, ele deu para aquela mulher. E quando os discípulos chegaram, certo? E trouxeram para ele comida, aconteceu uma mudança. Porque disseram, será que alguém trouxe comida para ele? Jesus falou assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Estava renovado. Quando eles saíram, ele estava cansado, mas agora estava renovado. E perguntaram, alguém deu comida para ele? Amém? Amigo, a sua comida é te amar. Se você permitir que ele faça isso, isso o alimenta. Ele gosta disso. Então, o peito era a porção de Arão, amém? E dos seus filhos. Aleluia. Espero que isso tenha te abençoado, porque isso me abençoou. Aleluia. E olha, quando Jesus estava assentado no poço, tem uma profecia de Jacó quando disse que José era um ramo frutífero cujos galhos passam por cima da parede. E a ideia de parede naquela época era separar os judeus dos gentios. E não se esqueça, essa mulher era uma gentia. E mesmo estando cansado, amém? Esse José celestial, o seu alcance foi por cima da parede. Amém? Ele foi um ramo frutífero. Mesmo cansado, foi frutífero. Glória a Deus. Amém? E ele alcançou aquela mulher samaritana. E não somente ela, mas através dela toda aquela vila de Samaria foi salva. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém, amém. Então a primeira coisa, razá, que Deus quer que vejamos, é esta palavra aqui, razé. Certo? Que é o peito do animal do sacrifício. E onde vemos o seu amor? Na cruz. Amigo, naquela cruz, justiça e paz se encontraram. Justiça, você vê que é a justiça de Deus, certo? E a paz juntas. Misericórdia e verdade também. Veja, Deus, sendo Deus, é muito santo. E não queremos que Deus comprometa a sua santidade. Queremos adorar a um Deus que é santo, e Ele é santo. Santo, santo, santo. O Deus Todo-Poderoso. E porque Ele é santo, Ele tem que punir o pecado. Amém? Mas Deus ama o pecador. Deus tem que punir o pecado, mas ama o pecador. Como Ele poderia reconciliar isso? Amém? Deus não queria destruir o pecador. Sob a lei,
eles destruíam. Sabe quando Moisés viu o bezerro dourado? Certo? Todos aqueles que adoraram o bezerro de ouro foram destruídos com ele. Quando Moisés desceu do monte. Bem, quando Jesus desceu de um outro monte, e ele viu aquele garoto que estava possesso pelo diabo, ele não destruiu o garoto com o diabo. Amém? Ele expulsou o demônio. Ele julgou o diabo e amou o garoto. E libertou o garoto. Amém? Só a graça faz isso. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, como Deus pode salvar o pecador? Como Deus permite, sendo 3 vezes santo, permitir que o pecador entre na sua presença? Amém? Sem comprometer a sua santidade e justiça. Com a cruz de Jesus Cristo. Amém? Na cruz, os pecados do homem foram colocados sobre aquele que não pecou. Ele não conheceu o pecado, mas levou os nossos pecados na cruz. Sabe? E examine também o amor de Deus. Se Deus só falasse, olha, todo mundo vai poder entrar no céu, certo? E essas pessoas não precisam nunca mudar de vida e elas não precisam nem mesmo deixar o pecado e podem ir para o céu. Então onde estaria a santidade? Onde estaria a justiça de Deus? Que faz com que todo este universo funcione em plena harmonia. E se não há harmonia hoje é porque o mundo está em pecado, não é? E a terra geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então veja, Deus não podia comprometer o seu amor ou a sua santidade. Se Deus falasse assim, o homem vai ter que morrer, eu vou simplesmente eliminar o homem e eu vou criar uma nova espécie de seres, amém? Ele podia fazer isso, amém? Mas se fizesse isso, amém? Iríamos dizer, onde está então o amor de Deus? Certo? Se Deus usasse somente a sua santidade e a sua justiça, onde estaria o amor? Certo? Mas naquela cruz, a justiça e a paz se encontraram. Lá na cruz, Jesus, que não tinha pecados, foi pendurado na cruz pelos nossos pecados. E porque aquele que é santo carregou os nossos pecados, naquela cruz, ele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nós, que não conhecemos a justiça, fôssemos feitos para sermos a justiça de Deus nele. Meu amigo, aí está o amor de Deus. Porque não foi você nem eu que fomos para a cruz, mas foi Jesus, o Filho amado de Deus. Aquele para quem Deus abriu os céus e disse, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? E você deve saber que na cruz, amigo, ele levou os seus pecados e os meus pecados. E não somente isso, Isaías diz certamente, sabe, ele levou os nossos pecados e as nossas transgressões, mas também ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Amém? Amém? Ele levou as nossas coli e makof, que são palavras hebraicas para doenças e enfermidades, dores. Amigo, ele levou tudo isso na cruz. Amém? As nossas doenças, os nossos pecados. Amém. Sabe por quê? Porque ele te ama. Ele te ama. Se alimente disso. Saiba disso. Amém? Sim, você tem pecado. Eu tenho pecado. Amém? Mas ele morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém? A Bíblia diz que quando ainda éramos pecadores e éramos inimigos de Deus, nós estávamos quebrando as suas leis, andando nos nossos caminhos. Deus nos amou. Amém? Eu amo como a Bíblia diz, tendo amado os seus no mundo, os amou até o fim. Às vezes não temos certeza, até mesmo no casamento, certo? Tem pessoas que não têm certeza. Eu tenho certeza, certo? Estou falando que tem pessoas, e isso todo mundo sabe, tem pessoas que não têm certeza sobre o seu casamento, porque casaram com um ser humano. Amém? Sabe que amaram no passado, mas vai amar no futuro, até o fim? A Bíblia diz Jesus, tendo amado no passado os seus, no mundo, os amou até o fim. Aleluia! Você pode ter certeza que quando você acordar, ele ainda vai continuar te amando. Ele te ama. E a Bíblia também diz isso. Se Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Sim, se Deus te negar algo, quando ele deu o seu melhor, o seu filho, ele está dizendo que isso que ele te negou é melhor do que o seu filho. Porque ele entregou o seu filho, e se ele negar a cura a você, quando ele deu o seu filho, ele está dizendo que a cura é mais importante, mais valiosa. Não, amigo. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Não tem que conquistar, somente tem que receber. Porque ele dá tudo
de graça, com Jesus. Por isso tem que ter Jesus. Então você vai ter tudo. Vai ter tudo. Amém, amém, glória a Deus. Espero que isso tenha te abençoado. Aleluia. E eu oro para que você aplique também os princípios como Jesus falou, o filho não pode fazer nada a não ser aquilo que ele vê o pai fazer. Ele vivia com a visão razão. Assim você anda no Espírito, amém? E tenha cuidado de não permitir que filmes, porque às vezes você vai ver que nos filmes eles mostram muito sangue e feridas e você vê aquela pessoa morrendo daquela doença e você fica muito consciente de tudo aquilo e a sua consciência fica só pensando em doença, 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 doença no seu corpo. E você vê todo tipo de imoralidade, pessoas que não são casadas fazendo sexo, e a sua consciência acha que isso é normal, e você perde os valores morais por causa disso que você viu. Então cuidado, guarde o seu coração acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele saem as fontes da vida. Guarda o coração. Amém? Jesus disse, o bom homem, do bom tesouro do seu coração. Retira. Quando retira, quer dizer que isso se manifesta. Retira coisas boas. Amém. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, retira coisas más. Não seja influenciado por todos os males deste mundo. Amém. Você está no mundo, mas não é do mundo. Amém. Não fique olhando essas fofocas evangélicas. Amém. Ah, esse pastor caiu, aquele outro caiu. Quero ver o que estão falando, o que estão dizendo. Eu quero ver o que estão falando deste homem que caiu. Toda vez que você visualiza, você está aumentando a influência deles. Amigo, não fique olhando para essas coisas. A Bíblia diz, bendito é o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Escute. Sim, tem muitos escarnecedores por aí. Bendito o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem caminha no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Por isso, coloque uma visão no seu coração. Se você está pedindo por um bebê, compre roupas de crianças, coloque em algum lugar onde você possa ver e diga, eu vejo meu bebê. Faça como eu. Amém. Toda noite pegue um travesseiro e fique cantando e agradecendo a Deus pelo seu bebê. Aleluia. Glória a Deus. Não precisa falar para ninguém sobre isso. Vão achar que você é louco, assim como quando Abraão se introduzia para as pessoas e dizia, eu sou pai de muitos. E até mesmo Sara, que não tinha ainda nenhum filho. Amigo, o mundo não vai entender o caminho da fé, mas continue vendo. Amém? Continue recebendo e sendo abençoado. Porque um dia a Bíblia diz, o teu aproveitamento vai aparecer a todos. E Jesus vai receber toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória ao nome de Jesus. Se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te ajudar a orar para receber a Jesus agora mesmo. E amigo, eu falei sobre o Evangelho agora, como Jesus na cruz deu a sua vida por nós. Ele teve que morrer. Não tinha outro caminho para remir os pecados. Deus não podia comprometer sua santidade e dizer todo mundo erra e somente colocar os nossos pecados debaixo do carpete. Não, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E Cristo fez isso naquela cruz. E amigo, tudo que Deus está falando é, volte para casa. Venha para casa. Foi Deus que entregou o seu próprio filho, porque Ele te ama. Amém? Se você quer isso e você quer aceitar a Cristo, amém? Faça essa oração comigo agora. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por ter dado o teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos meus pecados. Eu te agradeço porque tu ressuscitaste dos mortos, quando fui justificado por Ele. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. De hoje em diante, Pai, eu quero sempre conhecer Jesus mais e mais e contemplar o seu amor por mim. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você agora é filho de Deus. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, aquelas coisas no seu interior já passaram. Amém. Todas as coisas dentro de você agora se tornam novas. Amém. E também afeta a sua saúde no exterior, glória a Deus. E eu quero orar por todos vocês que estão sofrendo de alguma maneira porque receberam um diagnóstico ruim recentemente, ou você está tomando medicamento, e eu vejo alguém que recentemente descobriu que o seu coração está com veias entupidas.
Você está sofrendo disso e eu vejo que você está muito triste, deprimido e para baixo. E amigo, a boa notícia é que Deus está limpando essas válvulas, Deus está limpando o seu coração. Amém, amém. Você está sentindo novas forças no seu corpo? Amém. É um sinal. Então volte aos médicos, não somente receba isso e não volte aos médicos, mas volte aos médicos para que eles verifiquem. Escreva para nós quando isso acontecer. Amém. Glória a Deus. Você vai ter um resultado, amém, positivo, porque eu vejo que você já foi curado completamente. Deus me mostra isso. Obrigado, Senhor Jesus. Todo tipo de problema no coração. Glória a Deus. Eu escuto a seguinte expressão: sopro no coração. Sopro no coração. Amém. Deus está curando isso. Ele está curando. Eu também escuto arritmia. Arritmia, Ele está curando. Em alguns que estão assistindo agora, glória a Jesus, também Ele está curando pressão alta agora mesmo. O Senhor está te curando agora mesmo. Tem um homem que está assistindo agora e você está com muito medo. Um medo exagerado de ter um derrame por alguma razão. E esse medo, então, está te controlando todo o seu dia. E Deus quer te libertar disso em nome de Jesus. Ser livre, meu amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora mesmo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. Agora levante as suas mãos onde você estiver. Eu quero orar por todos aqueles que precisam de cura. Amém. Escute bem, ok? É importante praticar o que você aprendeu. Amém. Glória a Deus. Faz parte dos princípios da fé, a moeda de Deus. Amém. Mostra para Deus a sua fé. Amém. Dê para Deus a sua fé. Amém. E a fé honra a Deus. E Deus honra a fé. Amém. Olha, você tem que se ver bem. Veja a si mesmo forte. Veja a si mesmo com muita energia, com vida divina. Amém. E talvez você possa se ver como uma árvore plantada e sempre verde, com nenhuma folha seca nela. Ou você pode se ver com uma luz brilhando em cada célula do seu ser. E agradeça ao Senhor porque pelas suas feridas você foi sarado, ok? Mas sem a cruz isso pode se tornar alguma coisa da nova era, um engano. Mas escute isso, os princípios da fé operam através da cruz de Jesus Cristo, amém? E use as suas palavras, porque é um princípio tendo o mesmo espírito de fé, amém? E continue dizendo sempre: por suas feridas eu fui sarado. Senhor Jesus, tu és quem me cura e tu me libertaste. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Como você acha que a lei do pecado e morte opera? Uma das manifestações desta lei é a doença, enfermidade. Amém? Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, coloque a mão no lugar da enfermidade agora. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda doença e enfermidade que está ouvindo a minha voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e em nome do Senhor Jesus Cristo, pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, liberta o teu povo agora desta doença, desse problema no corpo, que está atacando o seu corpo agora, em nome de Jesus. Isso acaba agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu ordeno a esses espíritos imundos de enfermidade que estão te atacando agora, que saiam do seu corpo, para bem longe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Eu posso até ver os anjos derramando óleo dourado na sua vida e você sente um calor como um líquido, um mel sobre o seu corpo. Essa é a manifestação que está acontecendo. Se você está sentindo, você foi curado. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, amém, amém. Fique em pé se puder. Eu quero abençoar todos vocês. E mais uma vez, não fazemos isso por tradição, mas cremos que Deus vai pegar essas palavras. Amém. E mesmo nós sendo fracos, amém, não somos perfeitos ainda. Glória a Deus, até vermos Jesus face a face. Mas, mesmo sendo fracos, Deus vai pegar o pouco que temos e abençoar e multiplicar. Amém. Glória a Deus. Que nesta semana o Senhor te abençoe com a sua família. Amém. Com favor divino, com a paz, shalom, com a proteção divina deste vírus do Covid-19, com proteção divina de toda doença, com proteção divina de todo mal e acidente, perigos e de todo o poder das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele te conceda favor, sorria sobre ti e imparta visões razão no seu coração, na sua mente, para que o espírito de sabedoria e revelação operem na sua vida. Você vai ser como José e os outros vão dizer:
Quem pode encontrar um homem ou uma mulher em quem habita o Espírito de Deus? Quem pode encontrar uma pessoa tão sábia e entendida? Vamos falar isso de você em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém. Amém. Glória a Deus. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Are you or someone you love in need of healing? Discover your practical guide to receiving God's health in this brand new Power Pack teaching kit by Joseph Prince as our thank you for your gift of any amount to the ministry. With these 2 easy-to-read booklets and special 2-CD teaching series, you'll discover why the Holy Communion and anointing oil are God's ordained channels to break free from everything that's keeping you in defeat. You know how you get grain, how you get bread, how you get wine, how you get oil? It's all crushed. It's like the olive oil. If it's not crushed, the oil will not flow. It's like bread. Unless it is crushed, then you will not have bread. It is like wine. Unless the wine is broken and stepped upon and crushed, then it cannot become wine. So Jesus came to be crushed, so that all that He is, health, life, wholeness, abundance, prosperity, grace, goodness, will all flow out into your lives. Gain a deeper understanding of why the Holy Communion is your way out of every crisis when you request the Jesus Makes Me Well package, containing the Holy Communion Brings Life in Your Darkest Hour 2 DVD album. These faith-building resources are yours for a specific gift to the ministry. To order, call us toll-free at 877-901-4300 or visit josephprince.org today. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.